Irmãos, ontem nós começamos, damos início ao estudo sobre a apostasia ômega, fizemos uma introdução, mas antes de começarmos, vamos fazer mais uma vez uma prece a Deus. Peço que os irmãos inclinem seus frontes e vamos orar. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Exaltamos e glorificamos a tua majestade, a tua grandeza, porque não temos palavras ou capacidades intelectuais para compreender a tua grandeza, mas aceitamos e reconhecemos quem o Senhor é e que precisamos de ti. Com esse senso de pequenez, Senhor, que temos, de dependência, em humildade, é que nos achegamos a ti, não confiando em nossos méritos, mas nos méritos do nosso Salvador, Cristo Jesus, que intercede por nós, Senhor. É com essa confiança que nos achegamos ao teu trono de graça. É com essa confiança que pedimos, Senhor. Por favor, capacita-nos para entender a tua palavra. Envie teu Espírito e nos ajude em humildade a aceitarmos o teu agir e a tua obra para compreendermos este assunto. Envie anjos, Senhor, agora para nos guardar, cada um aqui em seu lar, para guardar nossas mentes, e envia-nos o Espírito para abrir o entendimento para a tua verdade, para a tua mensagem. Ó Senhor, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Usa meus lábios, usa cada ouvido aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, ontem nós demos início, explicamos um pouco o que é apostasia ômega, explicamos também, visualizamos algumas características sobre a apostasia ômega e descobrimos como a apostasia ômega está intimamente relacionada com a alfa, pelas declarações do Espírito de Profecia, que nós não podemos desvinculá-la uma da outra, mas que a ômega e a alfa são a mesma coisa, mas a ômega agora em proporção maior. Só mesmo para revisarmos, né? A gente precisa lembrar desses conceitos e que possamos também lembrar das características que citamos ontem nas histórias bíblicas, que se repetem também nessas apostasias. Nós citamos ontem a história da queda, né, da tentação ali da serpente com Eva, como aquilo também se repete, e estudamos também ali a idolatria no Sinai, as características ali do povo, e também ali aquela mulher adivinhadora que Paulo tirou o seu espírito. Então, irmãos, a apostasia ômega, como vimos, está intimamente relacionada com a alfa. E por que, irmãos, nós devemos estudar a alfa? Por que eu tenho que ir lá no passado e ver aquilo que aconteceu? Qual a relevância que isso tem para nós hoje? Mais uma coisa que eu queria ressaltar, que foi comentado ontem, irmãos, a importância de nós estudarmos e nos aprofundarmos por nós mesmos, de sermos bereanos, né? Que nós comentamos bastante ontem, até na parte das perguntas. Faz necessário aqui essa ressalva, essa ênfase, para que também cheguemos ao ponto de lembrar que a gente precisa ter um espírito humilde, porque nem sempre aquilo que a gente acredita, que nós construímos como conceitos, de fato é aquilo. Então, ontem eu questionei um pouco sobre, será que o ômega é aquilo que a gente sempre acreditou? Eu tive esse processo de me questionar, né? Será que a apostasia ômega é simplesmente o liberalismo, comportamentos liberais dentro da igreja, né?
quer seja em programações, o estilo de música. Será que a apostasia ômega se resume a isso? A gente se questionou sobre isso. Fomos no espírito de profecia e averiguamos que o ômega está intimamente relacionado com o alfa. E hoje a gente vai estudar o alfa para compreendermos melhor o ômega. Como eu disse ontem, não excluindo que existem práticas e comportamentos liberais que fazem parte do ômega, mas elas não é em si a essência da apostasia, mas pode ser uma manifestação, né, dela. Então nós vamos nos concentrar nisso e peço mais uma vez que a gente possa se despir, né, dos nossos conceitos e sermos como crianças. Claro, questionando, questionamento saudável, mas que isso não seja uma barreira que impeça o trabalho do Espírito Santo. Então, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, para começarmos a responder essa pergunta de por que estudar o alfa. Então, aqui Eclesiastes diz assim: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, aqui nós vemos um princípio de repetição. Tudo que aconteceu no passado se repete, né, no futuro, e se repete hoje. Então, se o ômega é uma extensão, uma continuação do alfa, então aquilo que se aconteceu no alfa irá se repetir, assim como histórias da Bíblia são tipos, antítipos, então tem esse princípio da repetição. Nós precisamos observar, então por isso nós precisamos analisar o que foi o alfa, porque a repetição, ou seja, o inimigo, às vezes a gente fala que o inimigo, ele nem inventa uma nova tentação, engano, ele apenas repete, por vezes muda alguns elementos, alguns detalhes, torna mais sutil, mas a essência do engano é o mesmo. No mesmo pensamento, vamos lá para 1 Coríntios 10, capítulo 11, ou capítulo 10, versículo 11. Seguinte: ora, todas essas coisas lhe sobrevieram com figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqui nós vemos no contexto que ela está falando sobre a apostasia, né, do povo de Deus ali no deserto, e tudo o que aconteceu, todas essas apostasias, por isso que ontem nós vimos alguns exemplos da Bíblia, poderíamos ter visto mais, mas o tempo, né, tiramos ali o essencial. Todas essas histórias são figuras, e são o que, irmão? Aviso para nós. Para que povo? Aqui deixa claro. Para quem vive no fim dos tempos. Então, nós cremos que nós estamos no fim, nós cremos que nós somos esse povo do fim, nós precisamos estar atentos aos enganos que já aconteceram, que se repetem. E vamos ler mais essa administração que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui é um alerta da palavra de Deus. Tende cuidado com as vãs sutilezas, ou seja, com as vãs filosofias, né? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Nós vamos perceber que a alfa é uma filosofia, é uma teoria filosófica, sutil. E no ômega mais sutil ainda. Então, nós temos vários motivos para estudar o alfa. Primeiro, porque o ômega, até eu usei uma expressão aqui que é um método de interpretação profética. Então, por que temos que estudar? Porque temos abundância, irmãos, de material que fala sobre a apostasia alfa. Então, se nós temos essa abundância, se isso foi deixado para nós, tem um motivo. Por que não estudarmos? Por que não lermos as cartas, os artigos, as pregações de Ellen White e também conhecermos ali o contexto? O estudo de hoje, irmãos, não é para nós vermos a história da apostasia alfa, né? Apesar de que é muito interessante e nós podemos tirar várias lições, eu posso até aqui citar em alguns momentos, né? Mas nós vamos nos concentrar na teoria por trás dela, né? Que é o que vai se repetir. Então, por que estudar? Porque o conhecimento nos protege desse perigo de cair no engano.
e porque nós devemos alertar o povo de Deus, que é o que estamos fazendo aqui. Então, vamos analisar mais uma vez um trecho que nós vimos ontem, do Espírito Profecia, que fala sobre a apostasia ômega. Live in Temple contém o alfa. Irmãos, o que é o Live in Temple? Foi um livro escrito pelo Dr. Kellogg, um médico muito prestigiado da época, inclusive era próximo de Ellen White e Tiago White o ajudaram, né, na sua formação, e a irmã White sempre incentivou ele na obra médico-missionária, né, então ele deu início ao sanatório, né, ao grande hospital ali em Battle Creek, e em 1913 ele escreve um livro, e neste livro contém o alfa dessas teorias. Então, o alfa são teorias que dentro do Live em Tempo estava contido ali. E aí ela continua dizendo, eu sabia que o ômega viria em pouco tempo e tremir por nosso povo. Por que a irmã White tremeu? Por que ela ficou com medo? Porque o ômega, a gente viu num texto ontem, viria de uma forma mais assustadora. E possivelmente a irmã White sabia que o povo não estava preparado. Será que nós estamos preparados? E amanhã a gente vai descobrir se essa profecia que ela falou que viria em pouco tempo, de fato aconteceu. Será que o ômega já aconteceu? Será que nós já estamos no ômega? Continuando. Eu sabia que deveria alertar nossos irmãos e irmãs para não entrar, então, uma pausa aqui, a importância do alerta, né, da advertência ao povo. Então, ela viu que não deveria entrar em controvérsia. Aqui já temos um vislumbre do que se trata a apostasia alfa. Controvérsia sobre a presença e personalidade de Deus. Irmãos, eu peço que nós tenhamos muita atenção em tudo que vamos ver aqui, porque se o engano é sutil, nós precisamos nos atentar aos detalhes. Então, ela fala que esse engano é uma controvérsia sobre a presença e a personalidade de Deus. Não é só sobre a personalidade de Deus, como Deus se manifesta, a sua natureza, isso também, mas também sobre a presença. A gente vai descobrir por que ela fala essa palavra presença. Mais aqui motivos, irmãos, para a gente estudar esse tema. Vivemos em época de grande luz. Não é verdade, irmãos? O que ela está dizendo aqui, nós vivemos numa época que temos grande luz, nós somos o povo que mais luz tem. Mas, continuando, mas muita coisa que é considerada como luz está abrindo caminho para a sabedoria e as artimanhas de Satanás. Ou seja, muita coisa que a gente pensa que é luz são artimanhas de Satanás. Muitos fatos serão apresentados que parecerão verdadeiros, e contudo terão que ser ponderados cuidadosamente, com muita oração, pois podem ser sutis artifícios do inimigo, daquilo que vimos ontem, né? Sobre o cuidado que temos que ter. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha do caminho da verdade. Então percebe, nunca será escrachado, claro, o engano de Satanás. Não vamos esperar uma coisa fácil de detectar. Ela quase não é distinguível da verdade que leva à santidade ao céu. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda diverge do caminho reto. Depois de algum tempo, se vê que os dois se acham vastamente separados. Então, quando o Espírito Santo nos ilumina, e a gente está em espírito de oração, estudando a palavra, estudando as orientações do Espírito de Profecia, a gente consegue fazer uma separação clara. Mas inicialmente não é fácil, irmãos. Precisamos reconhecer que somos limitados e falhos. Lembro, né, ontem eu comentei isso, que quando eu comecei a estudar esse assunto, por várias vezes eu parei em oração, porque não podemos ter nenhum momento um espírito de presunção em achar que não iremos cair nisso, e que temos capacidade suficiente para não cair nesses enganos. E às vezes, quando eu estava fazendo o estudo, né, montando o estudo, às vezes eu parava e dava uma pausa, porque a mente de um ser humano cansa, né?
Eu dizia assim, não, Senhor, se eu não estou bem mentalmente, eu não devo prosseguir nesse estudo neste momento. Eu dava uma pausa e prosseguia no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, no mesmo livro, a irmã White continua falando. Percebe como todo esse engano que ela está falando, ela está se referindo à apostasia alfa, porque ela diz mais embaixo. As teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus. A luz de sua verdade mostra que essas doutrinas são meios destruidores de vidas. Então, por que a gente tem que estudar? Porque as consequências são terríveis, irmãos. Essas doutrinas são meios destruidores. Senão nós não queremos ser destruídos pelo inimigo e nem ver as pessoas destruídas ao nosso redor, nossos irmãos. Precisamos estudar e alertar, né, sobre este assunto. As trevas são o seu elemento, a sensualidade é sua esfera. Satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. Nós vamos perceber isso mais amanhã. A separação de Deus é o resultado de sua aceitação. Então, que nós possamos ter isso em mente, do perigo, né? De ser separado de Deus. Então, o que é o alfa, irmãos? Como vimos inicialmente, o alfa estava contido ali no livro de Kellogg, e aí está a foto dele, né? E eu trouxe aqui alguns adjetivos que a irmã White usa quando ela se refere à apostasia alfa. Isso vai nos dar um vislumbre do que ela se trata. Então, ela usa falsas teorias. Então, lembre, a apostasia alfa, ela não se trata simplesmente de comportamento, de manifestações externas. Isso também faz parte. Mas, se a gente foca nas manifestações externas, a gente pode cair no engano. Lembra do que eu falei ontem? Então, o inimigo muda a manifestação externa e a gente cai na teoria. Então, a gente precisa focar na teoria para que nós possamos distinguir qualquer engano, mesmo com disfarce, né? Doutrinas de demônios, outro adjetivo. Heresias letais, vãs filosofias, obras ilusórias. Então, além de ser algo teórico, uma filosofia que traz uma consequência letal, porque vem do inimigo, né, dos demônios, ela é uma obra ilusória. Existe uma obra por detrás. Como essa obra? Vamos ver. Sentimentos errôneos. Várias vezes a irmã White usa essa expressão sentimentos. Então, além de ser uma convicção intelectual, a apostasia alfa, que também é ômega, ela envolve um sentimento, emoções, vamos assim dizer, ligadas a essas ideias. Então, ela várias vezes usa essa expressão, sentimentos errôneos. Uma experiência, ela também fala sobre isso. Então, nós vamos perceber de por que muitas pessoas são confirmadas, né, crescem ali, o erro cresce nelas e são confirmadas no erro. Porque isso envolve uma experiência que vai além de um consentimento mental e de um sentimento, mas é uma experiência com essa obra, com esses sentimentos e teorias. E ela também usa representações espiritualistas. Então, a gente começa a funilar de perceber o que é o alfa. O alfa é o espiritualismo. São representações espiritualistas. E assim, ela também usa várias vezes o termo teorias panteístas. Então, nós vamos estudar agora, irmãos, o que é o panteísmo. Nós vamos ver o Espírito Profecia, o que ela relata sobre isso. E vamos ver também o que a filosofia panteísta fala. Porque a irmã White utiliza essa expressão panteísmo porque já existia. Então, vamos lá, o que é o panteísmo? A irmã White, ela não se detém a conceituar, mas nos seus artigos, nas suas advertências, a gente consegue perceber o conceito por detrás. Vamos lá. Esse texto eu achei muito interessante, por isso resolvi colocá-lo primeiro. Satanás não ignora o resultado de tentar definir Deus e Jesus Cristo de uma forma espiritualista. Uma pausa aqui. Então, o panteísmo é uma tentativa de definir Deus e Jesus Cristo de uma forma espiritualista. E percebe aqui essa explicação dentro do texto. Usado aqui, o espiritualista é usado aqui em referência a um sistema de interpretação. Um espiritismo popularmente chamado de espiritualismo. Por que é importante a gente frisar isso?
Porque algumas pessoas pensam assim, não, eu não acredito no espiritualismo, eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito, né, nessas manifestações espirituais e tal, de seres. Não, o espiritualismo aqui é uma forma, um sistema de interpretação. Então, uma religião que tem uma interpretação da realidade espiritualista, e principalmente uma interpretação de Deus e Jesus Cristo. E como é que é essa interpretação? Vamos lá continuar o texto. Que define Deus e Cristo como uma não entidade. Aí você pode parar para pensar. Mas que absurdo. Quem que vai acreditar que Jesus e Deus não é uma entidade, não é uma pessoa, não é um ser? Lembremos, irmãos, o engano é sutil. O inimigo não chega dizendo assim, vamos lá acreditar que Deus não é uma entidade? Não. Ele vai apresentando engano após engano, misturando com a verdade, para chegar a esta conclusão aqui, para que a pessoa tenha uma distorção da natureza de Deus e comece a espiritualizar Deus e a sua religião. Preste atenção nisso, irmãos. A religião da pessoa, ela começa a se tornar mística, ela começa a espiritualizar a sua experiência. Como assim? Vamos ler outros textos, vocês vão compreender. A poderosa força. Irmãos, esse texto aqui é uma negativa. Ela está dizendo assim, olha, não acreditem nisso. Mas aqui a gente pode entender um pouco mais sobre o conceito do panteísmo. A poderosa força que opera em toda a natureza. Pausa, irmãos. Ela está dizendo que é a poderosa força que opera em toda a natureza. Existe uma força na natureza? Vamos parar para pensar. Existe um poder que opera na natureza? Existe. Ela está falando isso. Existe um poder que controla o sol, que sustenta a terra, que faz a semente brotar. Irmão White fala muito sobre isso, né? Que mesmo que a gente adube a terra, prepare a terra e molhe, precisa desse poder para que faça a semente brotar. Existe essa força na natureza? Existe. Então vamos lá. É uma verdade. Mas vamos ver o engano. A poderosa força que opera em toda a natureza e sustenta todas as coisas, como eu estou falando, aí ela vai dizer, não é. O que não é? Como fazem parecer alguns homens de ciência, ou seja, ela está apontando ali para o engano do panteísmo que está na ciência, unicamente um princípio que tudo penetra, uma energia. Então, o que é o panteísmo? É você acreditar que esse poder que existe na natureza, que é real, existe uma força, é uma energia que tudo penetra. Grave essa expressão, uma energia que tudo penetra, porque é um conceito bem arraigado do panteísmo. Então, quem já estudou, quem já esteve envolvido neste mundo aí, dessa filosofia pagã, né, que às vezes no hinduísmo, no budismo, consegue perceber isso. Algumas práticas, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas eu posso citar aqui algumas práticas da medicina oriental. A gente percebe esse princípio aí de acreditar que existe uma energia, um chakra, e que isso vai definir, isso é importante. Então, essa ideia é panteísmo, que existe um princípio que tudo penetra. E relacionando com o texto anterior, quando você espiritualiza Deus e Jesus Cristo, você começa a acreditar que Deus e Jesus Cristo é essa energia que tudo penetra. Aí o que ela vai dizer? Não é. Deus é espírito, é todavia um ser pessoal, pois como tal tem ele revelado. Continuando o texto, né, que está lá em Ciência do Bom Viver. A mão de obra de Deus em a natureza. O que é a mão de obra de Deus na natureza, irmãos? É esse poder que a gente consegue perceber que existe. Não é o próprio Deus em a natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter e do poder de Deus. Não devemos, porém, considerá-lo como Deus. Assim, ao passo que a natureza é uma expressão do pensamento de Deus, não é a natureza, mas o Deus da natureza que deve ser exaltado. Outra coisa que eu quero que prestemos atenção. O Deus da natureza que deve ser exaltado. Quando o inimigo consegue levar
o pensamento humano a esse engano, o ser humano começa a exaltar a natureza. Nós vamos perceber isso mais à frente. Sou instruída a advertir nossos irmãos e irmãs a não discutir a natureza de nosso Deus. Por quê, irmãos? É um assunto muito sério. Muitos dos curiosos que tentaram abrir a arca do testamento para ver o que havia dentro foram punidos por sua presunção. Não devemos dizer que o Senhor Deus do céu, está em uma folha ou em uma árvore, pois ele não está lá. Ele está sentado em seu trono nos céus. Então não podemos esquecer que Deus é um Deus pessoal, que ele está no céu sentado no seu trono e que ele não está nas obras criadas. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para sua grandeza e majestade. Então, o que é o panteísmo? É acreditar que existe uma energia e que essa energia é Deus, presente na natureza. As representações enganosas e intrigantes de Deus na natureza carregam sua influência encantadora e calmante como uma pílula de paz e segurança. Então, o inimigo traz representações, e essas representações, quais são os efeitos dela? É encantador, é sedutor, irmãos. Por isso que muitos caíram na época de Kellogg, e muitos também estão caindo hoje. Porque ela existe um efeito sobre a pessoa, o que ela fala é como uma pílula de paz e segurança para dar às pessoas nas visões espiritualistas que Satanás instituiu em suas teorias. Então, irmãos, uma sensação de paz, sentimentos não podem ser evidência de que uma teoria, de que uma doutrina é verdadeira. Isso não pode ser a base da nossa evidência. O que nós vimos ontem? O que deve evidenciar? Palavra de Deus. Unicamente a palavra de Deus deve ser evidência verdadeira. Deus não pode ser comparado às coisas feitas por suas mãos. Uma pausa, irmãos. Quando Jesus contava uma parábola, ele estava comparando as coisas da natureza, na palavra do semeador, né, em várias parábolas ali, ele estava comparando a obra de Deus com a natureza? Estava. Você vai perceber que não é desse tipo de comparação que o texto se trata. Quando a irmã White fala sobre a natureza, várias vezes a irmã White fala para nós contemplarmos a natureza e tirarmos lições dali. Uma coisa, irmãos, é nós tirarmos lições da natureza. Outra coisa é nós queremos encontrar uma mensagem direta de Deus na natureza, ou em qualquer obra criada. Não pense que natureza é só árvore, folha e flor. Pode ser qualquer obra criada. Inclusive o ser humano, nós vamos ver mais adiante. Então, do que se trata essa comparação? É como se fosse uma comparação literal, é como se você quisesse resumir Deus àquela obra criada. Por que a gente tira essa conclusão? Porque é o que ela fala. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. Quando a gente começa a exaltar a natureza, a gente cai nesse perigo de esquecer que a natureza sofre a maldição do pecado. Então, todos os elementos da natureza começam a ser comparados a Deus e a gente começa a reduzir Deus, a diminuir a sua grandeza. Então, nós não podemos comparar, não tirar lições, podemos tirar lições, mas não materializar, ser literal. Deus está ali e assim por diante. Então, nós vimos aqui alguns textos de profecia que nós podemos vislumbrar o que é o panteísmo. Mas agora nós vamos trazer para comparar os conceitos da própria filosofia. Isso vai ser importante para a gente compreender um pouco mais desse engano. Então, esses textos aqui são feitos por cientistas, filósofos. A abordagem fundamental do panteísmo, prestemos atenção, é que Deus e a natureza são uma e também a mesma coisa. Não é uma forma de politeísmo, em que cada aspecto da natureza é atribuído a uma divindade, mas, pelo contrário, tudo que existe forma uma unidade que pode ser chamada Deus. Isto inclui objetos,
leis naturais, corpos astronômicos e o próprio ser humano. Então, vamos lá. O panteísmo diz tudo que existe, coisas animadas e inanimadas, são Deus. E que Deus é tudo isso. Resumidamente, é isso. Então, tudo que existe é Deus. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, vários filósofos e pensadores, né, a gente sabe que por influência do inimigo e do paganismo, instituíram o panteísmo. E assim, a corrente filosófica, ela vai tendo vários pensadores, e até que um dia surgiu Spinoza, Baruch Spinoza. Ele foi um pensador, né, que está aqui, do racionalismo, do século XVII, e ele tinha uma influência religiosa, tanto que ele fala aqui que ele questionou algumas questões religiosas. Então, o que ele fez? Ele tem uma afirmação que diz assim: tudo que existe, existe em Deus. Aí você pode perceber, isso é panteísmo, mas ele diz assim: e sem Deus, nada pode existir e nem ser concebido. Essa segunda afirmação parece ser verdadeira, mas a primeira é contida o panteísmo. Então, o que Spinoza faz? Ele mescla o pensamento cristão que ele tinha, um pensamento teísta, vamos ver mais à frente, com um pensamento panteísta. Então, o que ele diz aqui? Ó, radicaliza o monismo da substância e infinitude dos indivíduos modais, tornando Deus explícito na sua criação. E assim, a sua aproximação ao panteísmo pode ser considerada panenteísmo. Então, esse filósofo, pensador Spinoza, deu origem a uma visão filosófica derivada do panteísmo, que se chama panenteísmo, e foi criticada, claro, por outros, né? Então, o que é o panenteísmo? Ele é diferente do panteísmo porque ele propõe um Deus que abrange o universo, mas não se limita a ele. Então, vamos lá. Ele acreditava que existia uma entidade, um ser, Deus, mas que o universo também era Deus. Então, isso significa que ele é o criador do universo e a sua energia vital, lembra daquilo que o irmão Adi falou? E a sua energia vital, a fonte de toda a lei natural. Essa ideia de Deus é a ideia de um Deus transcendente, diferente da concepção imanente do divino proposto pelo panteísmo. Então, o fato de a pessoa não dizer assim, Deus está na flor, mas se ela diz que existe uma energia de Deus na flor, não quer dizer que isso não seja panteísmo. É panteísmo, como a gente vê aqui, que é o panenteísmo, derivado do panteísmo. Eles têm o mesmo princípio. Então, um panenteísmo é uma derivação do panteísmo e constitui uma visão espiritualista de Deus. E nós vamos perceber que as declarações de Kellogg, no livro Live em Tempo, são panteístas, também podem ser consideradas panenteístas. Então, vamos lá, confirmar aqui que nós temos explicado. De acordo com o panteísmo, né, que é o primeiro, o conceito de Deus e de mundo são equivalentes, uma vez que Deus não está fora do mundo. A identificação entre Deus e o mundo como uma única realidade implica uma crítica ao cristianismo. Então, percebe, o panteísmo, que diz que Deus e a natureza são uma coisa só, é uma crítica ao cristianismo. Já que, segundo a Bíblia, lembremos que isso aqui são filósofos falando, já que, segundo a Bíblia, Deus é o criador do mundo. E por isso se trata de dois conceitos diferentes. Isso é verdade, irmãos. Nós acreditamos que Deus e a criação são coisas separadas. Neste sentido, o panteísmo tem sido acusado por vezes como uma forma de ateísmo. Então, o panteísmo pode ser considerado como um ateísmo, porque não acredita num ser, ele acredita que Deus é o cosmo, né? Então, a abordagem filosófica do panenteísmo é uma tentativa de conciliar os dois tipos de postura, o teísmo e o panteísmo. Então, eu acredito que Deus é um Deus pessoal, que ele existe como um ser, como uma entidade. Mas eu também acredito que ele está na natureza. Então, isso foi o que o Spinoza fez. Ele juntou o teísmo
com o ateísmo. E aí eles terminam, né, esses autores aqui, terminam dizendo assim: na Bíblia, a origem do mundo é explicada a partir da ação de um Deus criador. Consequentemente, Deus é necessariamente diferente do mundo, independente dele. De acordo com os teólogos cristãos, tanto o panteísmo como o panenteísmo caem no erro de identificar a ideia de Deus e de mundo, porque tanto no panteísmo como no panenteísmo está relacionado à ideia de Deus e de mundo. E a gente vê que no cristianismo, na Bíblia, não. Dois conceitos que estão relacionados, mas o cristianismo acredita que não são equivalentes nem complementares, uma vez que Deus não pode ser o mesmo que aquilo que criou. Então, irmãos, ficou claro? O panteísmo diz que Deus e a natureza são uma coisa só. Mas o panenteísmo, que também está dentro do panteísmo, né, que é a junção ali do ateísmo com o teísmo, né, diz que Deus, ele existe como uma entidade, mas ele também abrange uma energia vital que abrange toda a natureza. E nós vamos perceber isso claramente aqui no desenvolvimento da heresia de Kellogg, do panteísmo de Kellogg. Esse primeiro texto que nós vamos analisar, ele declarou, né, foi uma das primeiras declarações públicas dele sobre o que ele acreditava, e fica claro de como é que ele desenvolveu a sua ideia. Ele declarou em 1897, como sabemos, o livro foi publicado em 1903, ou seja, 6 anos antes ele já tinha falado isso. Então ele diz assim: eu estava tentando acreditar em Deus e na natureza. Eu tinha 2 deuses. Ou seja, irmãos, ele era um médico, ele acreditava nos remédios naturais, ele começou a estudar muito sobre isso e propôs a cura, né? E ele acreditava muito na cura pelos métodos naturais. E com isso ele começou a exaltar a natureza, começou a exaltar bastante a natureza. E aí ele começou a acreditar em 2 deuses. E ele diz assim: eu não entendia isso, e consequentemente eu não via como Deus poderia ser superior à natureza. Percebe como ele exaltou tanto a natureza, que ele não conseguia ver como Deus era superior à natureza? Mas eu tinha sido ensinado que Deus é uma coisa e a natureza outra. Mas não foi isso que a gente viu que o cristianismo acredita? Que a natureza e Deus são diferentes? E aí diz: mas quando descobri que Deus estava na natureza, pensei nisso sob uma luz diferente. Então ele está aqui admitindo que ele começou a acreditar que Deus estava na natureza. E qual é o título desse artigo? Dessa pregação, né, que ele escreveu e depois foi transformado em artigo? Deus na natureza. Então aqui Kellogg claramente cai no panteísmo, porque ele começa a acreditar que Deus e a natureza são equivalentes. Irmãos, essa declaração aqui, que ele faz na mesma conferência também, né, em 1897, olha, percebam, irmão, como Kellogg era inteligente, como ele conseguiu seduzir pela sua perspicácia, né, e inteligência. Ele tinha prestígio na época. Então, lembremos que nós estamos agora blindados com o Espírito Santo, né? Não vamos cair nesses enganos, mas perceba que ele diz: temos aqui a evidência de uma presença universal, uma presença inteligente, uma presença toda sábia, uma presença toda poderosa, uma presença pela ajuda da qual cada átomo do universo é mantido em contato com todos os outros átomos. Então, o que ele fez, irmãos? Ele pegou a força, o poder que existe na natureza, que a gente viu, que é real, que existe, e começou a exaltá-lo. Começou a exaltar essa força. Aí o que ele diz? Essa força que mantém todas as coisas juntas, que está presente em todos os lugares, que vibra por todo o universo, que age instantaneamente através do espaço ilimitado. Aí ele chega numa conclusão. E ele leva as pessoas a uma conclusão errada. Qual conclusão? Não pode ser nada mais do que o próprio Deus. Irmãos, muitas pessoas caíram e podem cair nesse engano. E olha o que ele diz aqui. Olha a conclusão lógica desse pensamento errôneo. Que pensamento maravilhoso. Que este mesmo Deus esteja em nós e em tudo.
E aqui fica claro o panteísmo dele, mas ele vai conduzindo sutilmente essa ideia através da exaltação, da oratória, da articulação, e assim seduziu e ainda seduz, infelizmente. Então, irmãos, muitas vezes a gente tem uma compreensão limitada da história do que foi a apostasia alfa, do que foi a crise de Kellogg, né, do panteísmo. E pensamos que foi simplesmente ali, em 1903, que Kellogg queria publicar o livro, e a irmã White disse para não publicar, e aí ia ser publicado lá na Review, e pegou fogo. Não, houve um desenvolvimento, e foi uma crise terrível, porque muitas pessoas importantes da igreja caíram. Médicos, pastores caíram. E quando foi a primeira vez que Kellogg apresentou essa teoria? Olha o que a irmã White escreveu em 1905, mas falando do passado. Este assunto tem sido mantido diante de mim pelos últimos 20 anos. Sim, por mais de 20 anos. Ela vai contar. Antes da morte do meu marido, o Dr. Kellogg veio ao meu quarto para me dizer que ele tinha grande luz. Então, lembremos, o marido dela morreu em 1881. Antes disso, Kellogg foi lá falar com ela e apresentou essa doutrina. Olha o que ela disse. Ele se sentou e me disse o que era. Era semelhante a algumas das visões que ele apresentou em Live Temple. Eu disse, essas teorias estão erradas. Eu já as conhecia antes. Eu tive que conhecê-las quando comecei a viajar. Eu as conheci em Vermont e ela vai falar dos lugares que ela passou e que ela viu tudo isso. Os testemunhos que me foram dados contra elas foram diretos ao ponto. Fui ordenada a declarar que não deveríamos permitir que nada desse tipo fosse ensinado nas igrejas. E aí, nesse manuscrito, ela vai relatar que ela orou com Kellogg, que ela aconselhou Kellogg a não falar sobre isso, e ela achou ali que isso teria sido bastante, mas não foi. Então, durante esses 20 anos, ele desenvolveu e ele disseminou essa doutrina. E aí, irmãos, por que a irmã Aisha não caiu nisso? Claro, o Espírito Santo já havia orientado ela e ela já havia passado por experiências que ela disse que eram as mesmas coisas do passado. Então, quando você lê Primeiros Escritos, Vida e Ensinos e outros livros também que relatam ali os primeiros anos do Adventismo, depois de 1844, onde teve o desapontamento, você percebe várias manifestações, fanatismos, que a irmã White e Thiago White combateram, viajavam de um lado para o outro. E muitas vezes a gente só se atenta a, como eu disse inicialmente, ao comportamento, e não se atenta à teoria por detrás. E ela diz que é a mesma coisa, a gente vai já ver isso. E só continuando aqui para confirmar como Kellogg foi desenvolvendo essas teorias, que culminou em 1903. E outra coisa que eu quero também que os irmãos prestem atenção é como que a irmã White lidou com isso. Como a misericórdia e a paciência de Deus foram manifestadas aí pela obra da Mensageira do Senhor. Olha o que ela diz, há tanto tempo você anda na escuridão. Uma carta, né, se referindo a Kellogg. Há tanto tempo você segue seu próprio caminho que você pode ser fortemente tentado a resistir a este apelo que eu faço. Se não fosse por seus interesses eternos estarem envolvidos, eu não falaria com você sobre este assunto. Parece que eu já escrevi o suficiente, que não há necessidade de insistir mais neste assunto com você. Irmãos, irmã White escreveu diversas vezes a ele. Mas eu lhe digo em verdade que eu entendo claramente o que estou fazendo. Luz suficiente lhe foi dada, mas por vários anos você não deu ouvidos a essa luz. Se você tivesse desejado saber o que o Senhor disse, você poderia ter sabido, pois você tem os livros que foram escritos sobre a orientação do seu espírito. Você teve todas as instruções que poderiam ser repetidas para apontar o caminho certo. Luz direta foi enviada a você, mas você tem olhado para isso como de menor importância do que seus próprios planos e invenções. Se você tivesse dado ouvidos aos testemunhos enviados a você, Live em Tempo nunca teria sido escrito. Irmãos, que a gente possa levar essa administração a nós hoje. Luz e luz tem sido dada.
a nós não possamos ter essa atitude de Caleb. Agora a gente vai ver essa repetição dos enganos, o que a irmã White fala em relação àqueles enganos que ela enfrentou lá no início da sua caminhada, né, da sua trajetória como profetisa. Em 1844, tivemos de enfrentar fanatismo por todos os lados, mas sempre veio a minha palavra. Uma grande onda de agitação é um dano para a obra. Conservai os pés nas pegadas de Cristo. Sobre grande exaltação, fazem uma estranha obra. Há pessoas que aproveitam a oportunidade para introduzir estranhas e fantasiosas doutrinas. Assim se fecha a porta à proclamação da sã doutrina. Percebe, irmãos? As manifestações, os comportamentos fanáticos, eles têm um intuito para Satanás. Porque com essa exaltação, ou em outras trechos, a irmã White fala excitação, né, emocional, esse tipo de excitação faz com que a nossa mente, a nossa razão, fique adormecida, e assim fique mais fácil entrar os enganos. Então, de fato, a excitação emocional, essa exaltação, ela faz parte da apostasia, mas como uma ferramenta para introduzir os enganos. É o que ela diz mais. Em anos seguintes, foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Não nos esqueçamos de que tudo que puder ser abalado, sê-lo-á. Não como nós vimos ontem, tudo que o inimigo puder adaptar teorias à nossa mente finita, ele vai fazer. Com algumas pessoas, o inimigo será bem-sucedido ao subverter a fé. Mas os que forem fiéis aos princípios não serão abalados, que possamos estar nesse segundo grupo. Não precisamos de nenhum ensino imaginoso no tocante à personalidade de Deus. Irmãos, esse texto aqui anterior, ou o seguinte, está no mesmo capítulo, no mesmo contexto desse anterior. Vê, ó. Vida e Ensinos, página 82. Agora vamos para a página 83. Então, ela vai relacionar aqueles enganos do passado, aquele fanatismo do passado, ao panteísmo. Porque ela está falando aqui, ó, no tocante à personalidade de Deus. O que Deus deseja que conheçamos ao seu respeito está revelado em sua palavra, em suas obras. As belas coisas da natureza revelam seu caráter e poder criador. Olha aquela repetindo a mesma coisa. São a sua dádiva, a raça humana, a fim de mostrar o seu poder e mostrar que ele é um Deus de amor. Mas ninguém está autorizado a dizer que Deus mesmo esteja em pessoa na flor, na folha, na árvore. Essas coisas são obra de Deus e revelam seu amor à humanidade. Então, como só se repetiu uns enganos, né? O tentador vem com a insinuação de que Cristo removeu a sede de seu trono e poder para alguma região desconhecida, que os homens não mais necessitam de ser incomodados com exaltar-lhe o caráter e obedecer à sua lei. Percebe como é um engano bem aparente, bem claro. Mas, irmãos, esse é o objetivo que o inimigo quer com o panteísmo ainda hoje. Olha aqui. Os seres humanos devem ser uma lei para si mesmos, declara ele. Esses enganos exaltam o eu e anulam a Deus. Por que exaltam o eu? Porque à medida que você vai diminuindo a Deus através das coisas criadas, irmãos, e como nós vimos, se Deus está em tudo, de acordo com essa teoria, ele também pode estar no ser humano. Então, isso começa a exaltar a Deus, ou começa a exaltar o ser humano, e o ser humano começa a pensar assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso da Bíblia, eu posso encontrar a verdade em mim mesmo, eu posso desenvolver a bondade de mim mesmo. A gente já vê aqui algumas dicas de como é que hoje o panteísmo tem sido apresentado, né? Continuando. Destrói as restrições e o governo moral na família humana. As restrições ao vício enfraquecem mais e mais. O mundo não ama nem teme a Deus. E os que não amam nem temem a Deus logo perdem todo o senso da obrigação de uns para com os outros. Estão sem Deus e sem esperança no mundo. E para a nossa conclusão, irmãos, prestemos atenção nisso, irmãos, porque esse é o objetivo do inimigo. E se nós não nos preocupamos até aqui com tudo que vemos,
Se tudo pareceu, assim, muito absurdo a crer nisso, preste atenção aqui no objetivo que o inimigo quer. Irmãos, desde o céu, Satanás quis destruir o caráter de Deus, quis destruir a Deus. E ele tem tentado fazer isso por todo o grande conflito. A gente percebe ali no Éden, ele descredibilizou, ele fez Eva descrer na palavra de Deus e fez Eva desejar uma experiência superior através de acreditar que comer um fruto, uma obra criada, ia lhe trazer vida eterna, ou ia lhe trazer uma experiência espiritual superior. Por que isso? Vamos ler agora? Essas teorias, seguidas até a sua conclusão lógica, derribam toda a organização cristã. Removem a necessidade da expiação e fazem do homem o seu próprio salvador. Então, vamos lá. Se a pessoa começa a acreditar que Deus está em tudo criado, que há uma energia, às vezes a pessoa não diz que Deus está em tudo, mas que há uma energia divina em mim, há uma vida de Deus nas coisas, e começa a espiritualizar as coisas, pode ser um objeto. Tem pessoas que creem em pedras, né? Pedras que têm uma energia. Então, pode ser uma árvore e pode ser a própria pessoa. Olha o perigo. Então, qual a necessidade de Cristo? Se eu não preciso me achegar a Deus, Deus está em mim. Eu sou uma parte de Deus. Nós vamos ver isso amanhã claramente em alguns enganos. Então, remove a necessidade de Cristo, destrói toda a expiação, destrói todo o santuário e o plano da redenção. Essas teorias a respeito de Deus tornam sem efeito a sua palavra, e os que as aceitam estão em grande perigo de ser, afinal, levados a considerar a Bíblia toda uma obra de ficção. Podem eles considerar a virtude melhor que o vício, mas sendo Deus removido de sua posição de soberania, não vai diminuindo a Deus? Então remove Deus de sua posição de soberania. Põe a confiança no poder humano, que sem Deus está destituído de valor. A vontade humana desajudada não tem real poder para resistir ao mal e vencê-lo. As fortalezas da alma acham-se derribadas. O homem não tem barreira que o proteja do pecado. Uma vez rejeitadas as restrições da palavra de Deus e de seu espírito, não sabemos a que profundezas pode o homem cair. Os que continuarem a manter essas teorias espiritualistas hão de, sem dúvida, comprometer sua experiência cristã, cortar a ligação com Deus e perder a vida eterna. Irmãos, que possamos estar vigilantes, alertas, para não cairmos nesses enganos. E se por acaso você conseguir identificar que teorias têm adentrado o seu coração, que esse tipo de teoria tem adentrado o seu coração, em nome de Jesus você pode ser liberto. Em nome de Cristo Jesus, você pode buscar auxílio e Ele pode te libertar. Desde que você reconheça que tudo isso é um engano, desde que você se humilhe aos pés de Cristo e aceite a repreensão do Espírito Santo. Porque é muito perigoso. Lembremos que Kellogg, ele era adventista. Ele cria no Espírito Profecia. Inclusive, ele usava muitos textos da irmã White, que ontem nós lemos, né, um trecho que ela disse que eram mal aplicados. Ele usava os próprios textos da irmã White para corroborar com a sua ideia, para alimentar na mente das pessoas que ele estava correto, porque as pessoas criam no Espírito Profecia. Lembremos que ele era uma pessoa que praticava a reforma de saúde, acreditava na reforma de saúde. Então, irmãos, o inimigo ele vai puxar por o ponto em que você é mais sensível. Se você é mais sensível emocionalmente, ele vai puxar por essas experiências espirituais, sentimentais, sobrenaturais.
Se você tem aquele desejo como Eva teve de ter uma experiência superior, ele vai puxar por aí. Se você é uma pessoa que é muito estudiosa sobre a reforma de saúde, sobre a vida no campo, e começa a exaltar isso acima de Deus, ele também pode puxar por aí. Então, irmãos, possamos estar atentos em exaltar sempre Deus e Cristo Jesus. Percebe como, assim como o povo de Israel necessitava de um homem, necessitava, ontem quando nós falamos sobre a idolatria lá no Sinai, necessitava de uma experiência de algo visual, visível, sobrenatural, para crer e para alimentar a sua religião. Muitos hoje estão buscando, nessas experiências, nesses conceitos, uma forma de nos achegar a Deus. O espiritualismo, irmãos, é uma interpretação da religião que substitui Cristo. Quando você começa a tirar Cristo e começa a achar que você precisa orar de certa forma, que você precisa contemplar certa coisa da natureza para se chegar a Deus, isso se torna um perigo. Isso se torna um perigo, irmãos. Então, amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco sobre como o inimigo tem apresentado essas mesmas teorias agora no ômega. Que possamos estar com o coração, com a mente aberta para a operação do Espírito Santo. Esse é o apelo que eu faço. E que essas palavras aqui possam penetrar na nossa mente, trazer questionamentos, né, saudáveis, como eu disse, mas não barreiras, e possam nos instigar a estudar mais sobre isso e estar alertas. Vamos fazer a oração para finalizarmos? Oremos. Nosso Deus que está nos céus, ó Senhor, muito obrigado por todos os alertas, admoestações que a sua palavra, que o Espírito de profecia nos trouxeram essa manhã. Ó Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes desejamos aquilo que não nos pertence. Muitas vezes somos curiosos, e tudo isso, Senhor, vem muitas vezes de uma presunção no nosso coração. Mas agradecemos porque cremos que o Senhor ainda está a interceder por nós. Concede a sua graça e o seu perdão. Que o Senhor possa nos perdoar se caímos nisso. E que possa fortalecer a nossa fé em Ti, para não cairmos nesses enganos. Que Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, seja o elo que nos ligue a Deus o Pai. E que nenhuma representação espiritualista do Senhor possa invadir nossas mentes, mas que pelo Teu poder possa tudo ser expulsado dos nossos corações, se alguma coisa houver. Esteja com Seu povo, Senhor. Precisamos nos fortalecer na verdade, porque esses enganos têm o intuito de atrapalhar a obra final nessa terra, de atrapalhar a preparação que necessitamos. Confiamos em Ti, descansamos em Tua graça, no Teu amor e na Tua verdade, que está na Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.